Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso para a UFPB. A minha parte, vou ficar trabalhando com vocês resolução de questões da parte de administração, tá? Uma visão rápida dessa parte de administração, verificamos que o nível da questão é um pouco rebuscada, não é que seja difícil, mas ela pergunta essa banca Instituto OCP de uma forma diferente de outras bancas, como CESP, Carlos Chagas. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado e saber estudar o que é que eu tenho que estudar. Porque a banca exige da gente o conhecimento básico, né? Porém, ela de vez em quando aponta alguns pontos que não é muito comum em outras provas. E eu vou destacar isso para vocês, que a banca é um pouco diferente, certo? É um pouco diferente do tradicional, do que a CESP, do que a Carlos Chagas ou de outras bancas, tá? Então, em um curso de resolução de questões, nós vamos passar a visão do que é mais importante. Essa primeira parte da aula, nessa primeiro grupo, nós vamos trabalhar as funções administrativas, as estruturas organizacionais, beleza? Então, é um ponto muito importante. Depois nós vamos trabalhar outros temas com vocês, mas esse primeiro momento agora é da parte mais importante do programa de assistente administrativo, já que vale uma pontuação, né, e é inclusive critério de desempate, é essa parte da parte específica. E dessa parte específica eu destaco esses pontos que nós vamos ver, que é os pontos das funções administrativas e das estruturas organizacionais, beleza? Então, é muito importante você trabalhar bem este tema, tá? Desenvolver muitas questões nesse tema, porque será uma parte diferencial do programa. Se você acerta essas questões, eu digo que você vai estar muito à frente de muita gente, beleza? Então, o trabalho inicial a ser feito é um trabalho das funções administrativas, certo? Eu não me apresentei por esquecimento, mas meu nome é Volmer, tá? Professor Volmer aqui do EAP Cursos, o qual eu trabalho com essa matéria já faz bastante tempo. Deixo aqui meu telefone de WhatsApp à disposição. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa matéria da administração, podem recorrer a este número via WhatsApp, fazendo as perguntas que eu terei o prazer de responder, beleza? Vamos lá. O ciclo PODC, né? O ciclo PODC, PODC, ciclo PODC, que é o ciclo das funções administrativas, função planejamento, função organização, função direção e função controle. Eles estarão juntos, né? Eles estarão juntos aqui para integrar as funções administrativas, tá? Então, nós vamos passear por algumas dessas funções, baseada agora em questões, qual vou remeter a vocês pontos importantes para a nossa aprovação. Vamos lá. Primeira coisa, ponto importante, que é um objeto muito cobiçado pela prova do Instituto OCP, é a função planejamento, tá? Então, vamos lá. O processo, a primeira coisa que eu tenho que entender, pessoal, que o planejamento é um processo, tem uma sequência a ser feita. É constituído de uma série sequencial de passos. Olha, isso é extremamente importante. A banca, né, essas questões são da banca, ela trabalha, ela quer saber que você saiba que é um processo, tá? Ele quer saber que não faz parte desta realidade, certo? Veja só, se você observar, o processo de planejamento, ele é seguindo um conjunto de etapas. Por exemplo, definir objetivos, verificar a situação atual em relação ao objetivo. Primeiro, eu tenho que definir onde eu quero chegar. Depois, verificar como estou em relação ao que eu quero. Um exemplo, como eu estou para a prova da UFPB? Eu verifico a minha situação atual em relação ao objetivo. Desenvolver premissas quanto às condições futuras. Desenvolver premissas quanto às condições futuras. Por exemplo, o que é uma premissa? São situações que eu tenho que... O que é que eu tenho que fazer para chegar no futuro? Analisar as alternativas de ação. Planejar é criar alternativas, no plural, certo? Tem um conjunto de alternativas que eu posso escolher.
escolher no curso de ação entre as várias alternativas, quer dizer, dentro desse conjunto de alternativas, eu escolher a melhor alternativa e implementar o plano e avaliar os resultados. Esses são os pontos básicos para o grande processo de planejamento. Tudo bem, pessoal? Então, vejam, a prova exigiu que você conhecesse aquele processo. Qual deles não atende a essa realidade? Definir objetivos faz parte do processo? Faz. Verificar a situação futura em relação aos objetivos? Verificar a situação atual. Verificar a situação atual em relação ao objetivo. É um ponto que a gente não vai poder errar, né? É um ponto que a gente não vai poder errar. Então, essa aqui está errado, porque não é verificar a situação futura, é verificar a situação atual. Desenvolver premissas quanto às condições futuras, analisar as alternativas de ação e escolher um custo de ação entre as várias alternativas. Isso a banca trabalha como o processo de planejamento. Então, planejamento, pessoal, é chegar no futuro. Tranquilo? Então, é uma questão fácil, né, da banca, em que a gente introduz inicialmente já o processo de planejamento. Vamos para a segunda questão. Há 5 atividades que são básicas no processo de planejamento. Olha, planejar exige várias coisas. Um exemplo. Planejamento é um processo constante e permanente. É sempre voltada para o futuro e está intimamente ligado com a previsão. É sempre voltado para o futuro. Planejar é olhar para o futuro. Está intimamente ligado a uma coisa que vai acontecer. Se preocupa com a racionalidade. Planejar é pensar com a razão e não com a emoção. Visa relacionar entre as várias alternativas um curso. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Dentre as várias, eu escolho a melhor, né? É sistêmico, você deve pensar como um todo. É interativa, interage com outras funções, com outros fatores, né? É função administrativa que interage dinamicamente com as outras funções, com o planejamento, com a direção, com o controle. É uma técnica cíclica, é uma técnica de mudança e inovação, quer dizer, está muito relacionado à ideia de habilidade e atitude, certo? Habilidade no sentido de saber fazer e atitude querer fazer. Então, planejar é uma ideia também, é um processo onde você tem que ter o conhecimento para tal, certo? Conhecimento. Tem que ter a habilidade para tal, ter o conhecimento e a habilidade e ter a vontade de planejar, certo? Então está muita ideia. Mudança e inovação está relacionada a planejamento, certo? A ideia de conhecer como fazer e querer fazer, tá? Seria a habilidade e atitude junto com o conhecimento, né? Que nós chamamos de CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Então, planejamento tem relação com isso, com conhecimentos, habilidades e atitudes, levando você a um outro estado, levando você a um estado de mudança, tá? É uma técnica da alocação de recursos de forma antecipada, quer dizer, é ela que vai dizer, olha, eu vou alocar tal recurso, é uma técnica que eu vou pensar como esses recursos podem me ajudar no desenvolvimento organizacional, tá certo? Mas quem vai, na verdade, determinar qual recurso vai ser feito, na verdade, alocar aqui está no sentido de determinar o recurso, né? Mas o local mesmo onde vai ser aplicado, quem vai dizer é a organização. Você vai ser um recurso para a Universidade Federal da Paraíba, né? Que está planejado para onde os setores que estão necessitando de recursos e chegando lá a organização vai dizer você vai para ali ou vai para ali, tudo bem? Então são características básicas
da ideia de planejamento que nós teremos que levar para a nossa prova. Vamos lá. Olha só essa questão. Eu digo o seguinte, ó. Há 5 atividades básicas no planejamento. Eu preciso planejar, eu preciso ver a situação atual? Sim. Como é que eu estou para o futuro? O tempo, ó, planejar sempre terá relação com o tempo, né? Com o tempo de longo prazo, com o tempo de médio prazo ou com o tempo de curto prazo. O planejamento sempre terá relação com o tempo, pessoal. É uma ideia de futuro. Ou um futuro de longo, médio ou curto prazo. Dependendo se for longo, médio ou curto prazo, a gente vai ver que vai se chamar longo, planejamento estratégico. Médio, planejamento tático. Curto, planejamento operacional. Mas tem relação com o tempo. Tem a ideia de previsão? Sim. Planejamento tem a ideia de previsão. Tudo bem? Para que você possa prever, para que você possa planejar, você tem que coletar informações. Uma informação que você precisa coletar. Como é que eu estou hoje para a prova? Poxa, como é que é? Eu tenho que pegar informações. Faz parte da ideia de planejamento coletar informações? Faz. E planejar não é uma coisa estanque. Existem planos, né? Principalmente planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, que eles precisam estar sincronizados, eles precisam estar integrados, certo? Senão, não tem a finalidade do cumprimento dos objetivos organizacionais. Então, isso também faz parte da ideia de planejamento, coordenar planos. Então, essa questão da banca, eu também achei uma questão fácil. Uma questão para a gente que vai fazer essa prova, uma questão bem dentro da realidade da prova de assistente administrativo, que já caiu em outro ambiente, tá? Uma questão que já caiu. Então, nós ficamos com o gabarito, a letra E, por quê? Porque todos esses fatores aqui têm relação com o processo de planejamento. Tudo bem? Beleza? Questão 2? Pronto, questão tranquila também. Vamos lá para a questão 3. Essa questão já achei uma questão não muito boa. É uma questão que induz você muito ao erro, né? Ó, o planejamento é a mais importante das funções gerenciais, realmente. É ela que vai dar o rumo para o restante. Porque planejar é ao mesmo tempo. Planejar é um processo. E a banca já bateu várias vezes em prova dizendo que planejar é um processo. Então, o planejamento é um processo. E nós vimos que planejar tem todo um processo, toda uma sequência que deve ser observada. Então, eu queria que você soubesse isso. Então, planejar é ao mesmo tempo um processo. Um processo é uma sequência de atividades. Tudo bem? Beleza, é um processo. Uma habilidade e uma atitude. Uma habilidade é ter o conhecimento para fazer. Sim. Uma atitude é querer fazer. Tá, não está errado essa questão, certo? É muito comum, mas não está errado. Planejar é ao mesmo tempo um objetivo. O objetivo é a consequência do planejamento. Certo? É a consequência. O planejar é um processo que tem como consequência chegar a um objetivo. Então, planejar não é um objetivo. Planejar é um processo. Tudo bem? É uma descoberta? É uma definição? É um modo? Uma ideia? Uma forma? A questão, tecnicamente falando, didaticamente e doutrinariamente falando, seria a letra A, certo? Mas eu não gostei da forma que ele escreveu, certo? A letra B, ela tem uma forte tendência a você marcar a letra B, certo? Que o planejar é uma ação, é uma atitude. Uma ação é uma atitude. Uma análise, uma ideia também. A ideia aqui que deixou ela errada é um objetivo. Planejar não é um objetivo. Planejar é um processo para chegar no objetivo, certo?
Então, o planejamento é definir quais são esses objetivos. É uma consequência. Ele está dizendo aqui, não querendo chegar na consequência. Agora é o seguinte, se não tivesse a letra A letra B seria a resposta. Tudo bem, pessoal? A letra A e a letra B, eu vejo ela muito próxima uma da outra. Certo? Muito próxima. Porém, a A, ela está enquadrada dentro da doutrina. A B, por interpretação. Se não tivesse a A, seria a letra B. Tudo bem? Mas eu não gostei do formato dessa questão. A OCP tem essa característica. As questões são, muitas questões são abertas, e as respostas, elas deixam uma margem, certo? Uma margem de interpretação não muito... Você fica sempre ali em algumas questões. Então, essa questão, a banca deu o gabarito à letra A, que é uma habilidade, uma atitude da ideia de mudança e inovação, de você querer fazer chegar lá, mas também a letra B também, eu acredito que não seja das piores, porém, o objetivo é uma consequência do planejamento. Definir o objetivo é uma consequência. Agora, o que é que ele quer saber? Ao mesmo tempo, dá uma ideia de você, para definir esse objetivo, você tem que estabelecer um processo, certo? E uma das etapas desse processo seria definir os objetivos, certo? Seria uma etapa e não é isso. Então, fica mais completa dizer que o planejamento é um processo. Mas eu digo que realmente essa questão é uma questão não muito bem escrita, certo? E nós vamos ter que trabalhar com esta banca e trabalhar com esse tipo de escrita, certo? Porque a banca não vai mudar. Quem tem que se adaptar somos nós, beleza? Então a resposta aqui, ela traz a ideia de um processo. Olha só. Questão 4. Existem diversas conceituações de planejamento, as quais permitem concluir que a finalidade do planejamento é o estabelecimento. Olha, a finalidade de um planejamento. Aí eu estava falando do processo. Essa questão já traz o que é que eu quero com o planejamento. O que eu quero com o planejamento é atingir o objetivo. Tá certo, pessoal? Então, cuidado. Ó. Ele diz, ó, a finalidade do planejamento é o estabelecimento a finalidade do planejamento é estabelecer objetivos, é estabelecer metas, certo? Certo? O estabelecimento dos objetivos, aí já não é do processo, porque o processo é a forma. Tudo bem, pessoal? Então já não é o estabelecimento. A finalidade não é o estabelecimento do processo. O processo é como chegar. Agora, a finalidade do estabelecimento do objetivo é chegar a um objetivo, chegar a uma meta. Aí a aprovação é a finalidade do seu planejamento, que para fazer isso você vai fazer um processo. Beleza? Então é o seguinte, ó. Existem diversas conceituações de planejamento, os quais permitem concluir que a finalidade do planejamento é chegar a um objetivo. Tudo bem, pessoal? Chegar a um objetivo. Então, ó, dos processos, dos métodos, não, isso aqui é um modo de fazer, não é o objetivo. Bem como das técnicas e decisões de cada nível hierárquico, responsável com a autoridade, não, isso aqui dá uma ideia mais de direção, essa parte final. Os objetivos e dos recursos, bem como das estratégias e dos planos de ação hierarquizados, quer dizer, definir os objetivos, bem como das estratégias, então a finalidade é definir estratégia, é definir planos de ação, né? Esses planos de ação existem em hierarquia, porque o primeiro tem que estabelecer o estratégico, depois estabelecer o plano tático, depois estabelecer o plano operacional, e eles têm que ser integrados e coordenados eficazmente para a sua finalização. Quer dizer, eles precisam estar na busca do resultado. Tudo bem, pessoal? Então é uma questão interessante que você tenta marcar por palavras-chave. A finalidade do planejamento, né, é atingir os objetivos, é buscar estabelecer objetivos e os recursos que são necessários para o objetivo,
né, estabelecendo estratégias e planos de ação. Agora, se eu falar processo, é como eu faço. Tudo bem? Beleza? Caminhando. Ó, outra coisa. Aqui, ó. Quanto ao processo administrativo, planejamento, é errado afirmar. Olha, o planejamento, como nós vimos, o planejamento, ele vai ter uma finalidade, que é a definição de objetivos, a busca de resultados, definir prioridades. Isso é a finalidade básica de um planejamento. Tudo bem? Agora, o planejamento é orientado para resultados? Sim. Não é a finalidade? Prioridade? Sim. Vantagens? Sim, porque o planejamento vai me agregar vantagens. Mudanças? Budgets significa orçamentos intermitentes. A finalidade do planejamento não é fazer orçamentos intermitentes, tá certo? Então, uma questão que eu achei, se você não soubesse o que era budget aqui, aí acabava ficar se confundindo. Mas budget significa orçamento, certo? Orçamentos intermitentes. Não, a finalidade do planejamento não é definir orçamentos intermitentes, beleza? Então, essa questão aqui é uma questão errada, tudo bem? Questão errada. Então, esse ponto aqui é uma questão que, se você soubesse o que eu estou falando aqui, essa ideia lógica que eu estou tentando trazer para vocês, você acertaria essa questão, tudo bem? Então, quanto ao processo objetivo de planejamento, é incorreto afirmar que o planejamento é orientado para... Aí, o que é errada é orientado para resultados. Sim, sua finalidade de definir prioridades, trazer vantagens competitivas para a empresa e gerar mudança e inovação, que eu chamo de habilidade e atitude. Beleza? Não é gerar orçamentos intermitentes. Beleza? Ok, vamos lá, caminhando. A sinal alternativa que apresenta os principais critérios de classificação dos tipos de planos organizacionais. Veja, o planejamento, ele será retratado em planos, certo? Em planos. Como é que eu enxergo o planejamento? Você enxergar através dos planos, certo? Do plano estratégico ou do planejamento estratégico, do plano tático, do plano operacional. Essa é uma questão que realmente faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de questão em prova, pelo menos de outras bancas, né? Ó, quanto à abrangência, classificação dos tipos de plano. Quanto à abrangência, esse plano pode ser de longo prazo, que eu chamo de estratégico, de médio prazo, que eu chamo tático ou operacional. A abrangência é estratégico, abrange a organização como um todo. Tático, abrange parte da instituição, né? Os departamentos, as áreas, e os operacionais são os níveis de tarefa. Quer dizer, quanto à abrangência, o plano pode ser abranger a organização como um todo, que eu chamo estratégico, abranger parte, que eu chamo tático, ou a parte de tarefas, que eu vou chamar de operacional, de acordo com o nível organizacional respectivo. Tudo bem? Quanto ao horizonte de tempo, ele pode ser de longo prazo, que é o estratégico, de médio prazo, que é o tático, ou de curto prazo, que é o operacional. Quanto ao grau de detalhamento, né? Grau de especificidade, ele pode ser geral ou específico. Veja só, o estratégico é muito genérico. O tático, ele é mais específico e menos genérico. E o operacional é muito específico, porque é de determinada área. Então, segundo a especificidade, o orçamento pode ser o plano pode ser gerencial ou específico. O estratégico é geral. O tático é mais específico e menos geral. Já o operacional é muito específico. Beleza? E por fim, no que diz respeito à permanência, os planos podem ser classificados como permanentes ou temporários. Permanente, quando dura um determinado, é uma ideia constante. E temporário é uma ideia que tem um tempo a ser valendo.
Então, essa questão ele nos traz, se você só sabia fazer essa questão, se você tivesse uma noção básica, né? Isso aqui é organização funcional, fala mais da organização. A B também, né? Ambiente interno e externo é a forma de produção de um plano. Diferenciação e estruturação é a forma de organização organizacional. E a única que tinha relação com essa ideia de planejamento, né? De elaboração de planos que vem da função planejamento seria a letra E. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um ponto que eu nunca tinha, essa forma de perguntar, eu não tinha nunca visto em prova. E não é difícil, porém, você tem que ter uma ideia do que é que eu queria. Tudo bem? Então, quanto à classificação dos planos, nós podemos ter quanto à abrangência, quanto ao horizonte temporal, quanto ao grau de especificidade e quanto à permanência, pode ser como permanente ou temporário. Tranquilo?